Camargos Cast no ar. Michel, mais um episódio. Mais um episódio e hoje tá especial. Eita. É um dia mais especial que o outro. Não é? Não tem como. Você pode ser nosso próximo convidado especial. É isso mesmo. Participa, comenta lá, compartilha. Manda sua história também, o que te inspirou. Se você teve alguma história de superação. Coisas assim da vida cotidiana mesmo. Isso muito nos interessa, porque esse espaço aqui é o espaço onde a gente quer compartilhar essas histórias com o máximo de pessoas possível. Né? Existia, eu lembro que na época que eu fui missionário, existia um compilado de estudos chamava Consulta da Vida Cotidiana. Aqui é relatos sobre a vida cotidiana. É, isso aí. E tem aqui, ó. O quê? Hoje a decoração tá diferente, aqui, a gente tá começando a ajustar. Coletâneas de vivências da fé pemista. Exato, que é experiência da vida mesmo, né? Consulta. E nossa intenção é essa, né? Compartilhar conteúdo que possa servir, ser útil de alguma forma para alguém, né? E hoje estamos aqui, estamos gostando bastante, né? De fazer esse... Para mim, eu falei, é melhor que terapia, é um dia que transforma. Transforma não só esse dia, mas a semana. Para mim é melhor, é mais gostoso, é mais leve. Sim. A gente ouve histórias, a gente troca experiência, então é muito bom. E sabe uma coisa que é muito legal também, Michel? É os comentários que o pessoal deixa nos vídeos, né? Saber que de alguma forma está sendo positivo, o que está sendo compartilhado, nos motiva. Então, assim, além dos comentários, os feedbacks que nós estamos recebendo também, todos são muito bem-vindos. A gente está ajustando, aperfeiçoando a cada feedback que a gente recebe. Isso que é bacana. A gente não tem nenhum problema em dizer que nós estamos aprendendo, né? Sim, sim. Então a gente está aqui com o coração aberto mesmo, né? Sim. E aprendendo, e a gente tem percebido que o canal vem crescendo, que as pessoas estão compartilhando, então continuem, porque quanto mais corações a gente tocar, quanto mais pessoas nós chegarmos, melhor, né? Pra gente compartilhar coisas boas, né? Acho que isso tá faltando, né? Levar mensagens positivas aí e transformadoras, dizer que é possível para todo mundo, seja qual for a sua situação atual, sempre é possível conseguir superar, né? Exatamente, exatamente. E hoje nós trouxemos mais uma convidada especial para compartilhar a sua história. Convidada especial demais. Que conecta com a nossa história também. Total. Aliás. Conexão total aí. Pode-se dizer que é base e princípio da nossa história também, né? Exato. Eu até anotei aqui, ela engatilhou aí várias situações da nossa vida, né? Ela nem sabe. Eu acho que ela nem sabe. Eu vou começar a soltar umas coisas aqui que eu acho que ela vai ficar surpresa. Vamos descobrir agora, Michel. Quem é a nossa convidada? Nossa convidada é a Evelyn! Bem-vinda! Fiquei muito feliz que você aceitou esse nosso convite. Que a gente sabe que você é mais dos bastidores, né? Sim. Muito de vir pra frente das câmeras. Mas hoje você não podia deixar, né, de participar aqui com a gente, né, Evelyn? Evelyn, que pra quem não sabe é a nossa tia. E é tia porque é irmã das nossas mães, certo, Michel? Sim, exatamente. E eu e Michel, nós temos a mesma idade, nós temos no mesmo ano. E a Evelyn foi uma pessoa muito importante para o nosso princípio aí, né? De adolescência, juventude, na nossa infância em geral, né? Mas assim, encaminhou muita gente para várias coisas, né? Exatamente. Na minha infância, ela me protegia ali de umas palmadas, né? Quando aprontava alguma coisa, minha mãe vinha, a Evelyn tava ali e falava, ufa, hoje eu tô salvo. A Evelyn protegia a gente. É verdade, né? E depois, né, Evelyn, na adolescência, tá, mas vamos. Vamos. Evelyn, por favor. Muito obrigada pelo convite, amei. Sim. Feliz da vida por vocês, mas como uma boa tia aqui, a gente é todos presentes. Eu já tô vendo aqui, ó. Muito obrigado. Nossa. E olha, Dona Maria. Como toda tia, Olha sobrinhos precisam ganhar alguns presentes. Nossa, tia. Evelyn. É até estranho, né? Tia. Tão jovem, quase praticamente a mesma idade que a gente aqui. Hoje ela é empresária, né? Tem vai falar um pouquinho sobre o negócio dela, mas, ó, Dona Maria, cozinha artesanal. E vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó, veio um biscoitinho, parece que é um biscoitinho amanteigado, Vi? Pode ser? Amanteigado. Eu amo. Amanteigado. Eita.
Aqui. Eita, tem comidinha pro podcast hoje, hein? Ó, isso aqui pode ser pra sempre? Vamos fechar uma parceria aí, Michel. Olha, vou abrir aqui porque vai servir aqui. Nossa, tá vendo? Dá pra ter uma ideia do que era a nossa tia já, não? Nossa, é coisa fina. Olha aqui, capricho. Olha aqui. Dona Maria Cozinha Artesanal. Ó, dá pra ver aí? Mostra aí. Nossa, olha aqui. Elas me conhecem mesmo. Ela, além do... Olha isso aqui, gente. Olha que delícia, o espetinho. Queijo, manjericão, tomate. Tem aqui, e olha aqui porque eu falei que ela me conhece. O tomate é bem saudável. Olha o que eu falei que ela me conhece, porque é o que ela mandou. Uma coxa. Amo coxinha. Era que tem mais coisa aqui. Michel, tem mais coisa aí. Opa. Vamos pôr esse aqui. Opa, tem biscoito. Nossa, que maravilha. E só Dona Maria Pessoal, Cozinha Artesanal, hein? Então aqui, ó. Dona Maria Cozinha Artesanal. A gente vai deixar aqui o Instagram, o contato da Evelyn. Vocês vão ver lá todo o portfólio do que ela oferece. São coisas incríveis, né? Maravilhosas. Coisa fina, viu? Coisa de bom gosto. Oh! Olha o que a gente tava... Isso aqui, ó, gente. Isso aqui chama sincronicidade. Porque a gente tava falando disso essa semana, né, Du? Da nossa caneca. Camargos Cast. A gente tava falando disso hoje. Que tipo de providência hoje. A gente conversou com o Fernando na semana passada e hoje a gente tava lá falando no grupo. Meu Deus. Olha aqui. E tem brownie. Não é brownie. Qual que é o nome disso aqui que você falou? Chama torta Barose. Torta Barose. Torta Barose. É uma torta do norte da Itália. Ela é feita com farinha de amêndoas e chocolate. Quando eu tava morando lá em Foz do Iguaçu, ela foi lá e fez isso. Falei, você fez brownie? Ela, não, torta Barose. Falei, tá meu Deus. Vou aprender. Coisa fina. E eu vou comendo porque eu não vou esperar. Não. E a gente vai deixar tudo aqui, ó. Comer tudo. Aqui, ó. E aqui tem até uma... Dá uma água aí, Michel. Aham. Vai. Ô, Evelyn, me fala um pouquinho aí da Dona Maria. Antes de falar um pouquinho de você, eu queria entender, já que a gente apresentou aqui. Fala um pouquinho da Dona Maria Cozinha Artesanal. A Dona Maria Cozinha Artesanal. Ela nasceu ano passado, depois de um tempo de estudo e um bocado de planejamento também. Na verdade, a cozinha, eu trabalho com uma cozinha mais personalizada, né? Então, o que eu faço é a pessoa, né, tem um evento, tem um jantar na casa dela, um aniversário, alguma coisa, ela me solicita o meu trabalho e aí eu preparo um cardápio de acordo com o que a pessoa quer com a ocasião, né? Então, eu vou fazer um jantar, queria um jantar oriental, então eu apresento para ela algumas opções de cardápio de comida japonesa, oriental, e aí dentro daquilo ela escolhe e é o que eu preparo para servir no dia, no jantar na casa dela, ou, né, no evento que ela quiser. Uau, então é uma coisa bem personificada. Bem personalizada, é. Uau, interessante, hein? É bem personalizada mesmo. E só pra gente entender, eu já sei, né? Mas só pro nosso público entender, hoje você é uma profissional especializada, formada, com know-how para atender de forma na gastronomia mesmo, né? Sim. Vai tocando aí, Du. Eu tô... conta aí. Melhor. Não, sim, então. Eu vim estudando há alguns anos, né? Vim de um período desde a época da pandemia estudando, fazendo alguns cursos. No ano retrasado, a gente está em 24, 23, 22, 23. Na verdade, eu comecei um curso de cozinha profissional, e aí que eu encerrei ela em um ano. E tenho feito alguns cursos extras de aperfeiçoamento no Senac também. Então, tem alguns treinamentos, tem um treinamento de sushi profissional, né? Numa escola japonesa, lá do bairro da Liberdade que eu fiz. Então, tenho certificações para poder exercer esse trabalho da cozinha de forma profissional. Uau! Eu já fui num jantar japonês preparado pela Evelyn. E a minha surpresa foi assim, quantidade de pratos que você não vê no rodízio tradicional por aí.
E são pratos japoneses mesmo, né? Raiz, né, Vi? Porque eu falei, só vi aquilo, sei lá, na Liberdade, que você encontra alguma coisa parecida. Então. E aí, na verdade, sim. Essa ligação minha com a comida, normalmente as pessoas vão falar, eu aprendi a cozinhar com a minha avó, aprendi a cozinhar com a minha mãe. Não é muito o meu caso, né? Na verdade, eu tenho uma ligação um pouco mais, assim, com a cozinha, em função do meu pai. Olha. Né? Meu pai Bom, a gente cresceu, eu cresci na PL, né? Então, e o meu pai, ele era budista. E eu me lembro que quando eu criança, as reuniões do budismo não eram num templo budista, embora em Pirituba tenha era na casa de outras pessoas, né? Então, ele sempre, às vezes eu ia com ele, ou ele sempre trazia alguma coisa, né? Alguma coisa que ele tinha comido lá. Então, comer peixe cru, sashimi, ele já fazia isso antes de existir os rodízios japoneses de hoje, né? Na época a gente só tinha os restaurantes da Liberdade tradicionais. Um doce que eu amo é o haleu, que é um doce árabe, sírio, árabe, e que meu pai trazia para casa à noite, quando ele voltava do trabalho, né? Então, eram coisas que meu pai fazia. Então, caranguejo, eu lembro do caranguejo na panela, querendo sair, ele batendo a tampa em cima para o caranguejo entrar, cozinhar e a gente comer, né? Então, eu comia muita coisa diferente, assim, porque o meu pai fazia essas coisas diferentes em casa, né? E você sabe que ir na sua casa, pra mim, era uma coisa divertida, né? Porque era a casa que tinha o Danoninho mesmo. Não era... Tinha a bolacha de marca. E tinha lá, eu lembro que tinha os docinhos árabes que seu pai trazia. Exatamente. Eu acho que pra mim tinha cara de esfirra doce, tinha uma cara, eu falei que eu gosto, mas era uma delícia. E acho que é daí também que veio a minha receptividade, acho que por comida. Por comida e pela cozinha árabe também. Mas a comida, ó, falar em comida, você viu que tem damasco aqui? Nossa, não tem me damasco, tô tem chegando. Tem tâmaras também. Mas, bom, a gente começou pela Dona Maria, cozinha artesanal, que hoje, né, é a frente de atuação profissional da Evelyn, mas nem sempre foi isso, né, Evelyn? Não. Eita, bom, mas vamos lá, né? Tem um ponto aí que você falou há pouco, Michel, Sim. Aqui nos bastidores, que a Evelyn, nossa tia, né? E foi uma parte importante. O carocinho da tâmara, peraí. Não dá, senão não poderia ficar com o caroço na boca. Não, tanta coisa gostosa. E aí, foi uma parte importante, que a gente começou a entender sobre muitas coisas da vida, porque ela nos apresentou, né? Eu tava lembrando... Conta uma aí. Não, vindo pra cá, eu vim lembrando de vários pontos onde as nossas vidas se conectam, né? Então, um deles, eu tava lembrando, quando a gente, sei lá, a gente devia ter uns 12 anos, a Evelyn devia ter uns 16, quando a gente tinha 13, ela 17, por aí. A Evelyn levava a gente foi a primeira balada que eu fui na vida, foi com a Evelyn. Lembra? Na Alpapone? Lá na Edgar Facó? Sim, sim. Então a gente foi lá, a gente ia nessa... Tinha música ao vivo lá, Isso. a gente foi na Playboy, que era uma discoteca, né? Playboy. Pode dizer assim. A freguesia do ó. Mas, graças a Evelyn, a gente... E eu achava... Não, né, Michel? Uma balada, era? uma balada. Uma balada? É uma balada. Mas eu... sei lá. Mas o que eu acho engraçado é que a Evelyn levava a gente, acolhia a gente numa idade que ela deveria, né? Normalmente os adolescentes não querem ficar com a pirralhada. Né? É verdade. E menino, principalmente com 12, 13 anos, é moleque de tudo, né? Sim. Quer brincar e tal. Mas ela levava a gente, e acolhia a gente. Eu achava isso muito legal da parte dela. Um ponto que eu acho interessante, que é uma característica que eu percebo muito forte da Evelyn, é isso, né? Esse amor, esse carinho com todos os sobrinhos, de um modo geral, com todos assim, né? E essa atenção, essa proteção, como você falou, né? Essa generosidade, né? Esse carinho Carinho, ficava mexendo na nossa orelha assim. De todo mundo. O Wesley dobrava a orelha e guardava dentro o Wesley faz assim. Será que ele deve fazer quando ele vier aqui? Ele tem que fazer isso. Mas é isso, né, Evelyn? E pra gente, né, foi fundamental aí nesse princípio ter uma referência, né? Porque a gente era
adolescente, jovenzinha ali, e ela, a jovem que já trabalhava, já estudava, né? Uhum. Então... E eu lembro que era muito pequeno, era muito novo ainda, e ela comentou que ia fazer aula de inglês, curso de inglês. E minha mãe me dizia que quando eu crescesse eu ia ser poliglota. Acho que eu nem sabia o que era poliglota. Eu acho que eu só achava o nome bonito. E aí eu lembro que a Evelyn falou, e aí já acho que ali é onde eu fui picado assim por essa coisa de idioma, aprender outra língua e tal. E aí eu cresci, acho que isso na cabeça, e assim que eu comecei a trabalhar, que eu tive a oportunidade, eu me matriculei na escola de inglês. E acho que foi daí que veio também a vontade do intercâmbio e tudo mais. Então, Evelyn, você tem responsabilidade nisso. Muito bem. Eu acho que... Muito bom. Isso é uma coisa que mudou, né? Minha vida. Então, acho que essa sua... Você ter compartilhado, isso que eu acho legal. Você compartilhava as coisas, mesmo a gente sendo muito pequeno. E acho que na cabeça da criança faz diferença, né? Você fica com aquilo e leva E sabe um outro ponto também, Michel? Muitas pessoas acham que sabem, né, que eu fui missionário da PL, mas na verdade a precursora de tudo foi quem? A Evelyn. O que também foi uma coisa muito curiosa na época, né, Evelyn? Quando você decidiu se tornar missionária também, né? Da PL. E foi depois de ter acontecido tanta coisa na sua vida e tal. Você quer comentar um pouquinho o que te trouxe essa decisão de se tornar, dedicar a sua vida à vida missionária por 2 anos, foi isso? Foram 2 anos e meio. 2 anos e meio? Foram 2 anos e meio. Conta um pouquinho pra gente da Evelyn, né? Como a gente tá falando um monte de coisa aqui sobre você, mas conta você pra gente. Então, essa questão de ser missionária, eu acho que eu tava com uns 19 anos, uns 18 anos mais ou menos. 18, acho que mais ou menos isso. Na verdade, assim, entre 18 e 19, porque eu lembro que eu já estava na faculdade, estava no primeiro ano de faculdade de administração de empresas, e eu trabalhava numa empresa na Lapa também. Na verdade, eu fazia um monte de coisa. Eu estava na faculdade, eu fazia inglês na USP de sábado, então saía lá da minha casa da freguesia até a USP para fazer aula de inglês aos sábados e trabalhava. Olha! Tinha uma vida bem, bem cheia de compromisso a semana inteira. E aí, por algum motivo, eu resolvi entrar no Missasaguê como missionária. Sim. Só que ninguém me levava muito a sério. Porque você estava numa vida muito... Né? Você estava estudando, fazendo faculdade, fazendo inglês. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Sua vida estava estudava, trabalhava. E você ainda arrumava tempo. Eu lembro que você e a Flávia, na época, estavam muito no Missasaguê no Seite, na igreja, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que isso foi 97, 96, 97... Porque pelo menos eu comecei a fazer Missasaguê em 97. Isso. Então acho que foi por aí. O Du foi no Lencei. Eu lembro que o Du foi no Lencei da Juventude de 97. Eu não fui, mas eu fui no Tokentai de 97 e a gente não parou mais, né? Por aí. E aí eu lembro que eu fiz a solicitação, né? Porque para você entrar como missionário, você preenche um formulário, faz a solicitação, envia para a igreja, o missionário vai enviar para a igreja central. E ali depois, assim, como para mestre, né, para dias também você precisa passar por entrevista, né? Tem uma prova, tem uma entrevista, tudo. E para sair essa solicitação da gaveta do meu mestre, levou 1 ano. Uau! Né? Ele não... Quem que era o mestre? Era o mestre Valdir. Era o mestre Valdir. Era o mestre Valdir, que estava na igreja, porque eu era da Santa Efigênia, e o mestre Cláudio na igreja central. E ficou 1 ano na gaveta dele. Para ele mandar, porque nem ele estava botando muita fé, né, de que isso ia dar certo. E eu me lembro que na época ele trouxe até uma dias para conversar comigo a Giovana, que é um amor de pessoa, uma pessoa muito querida, muito fofa. E aí ela veio na igreja, a gente conversou um tempão, muita coisa assim, sabe? E foi bom, porque ela tirou um pouco da parte de... como é que fala? Do lado doce que tinha, né? Da imagem, né, florida que tinha de ser missionária. Deixou algumas coisas muito claras para mim. E ok, então, com essa clareza do que era realmente, de fato, beleza, então eu vou. Aí sim o mestre mandou a solicitação, né? Sim. Aí ele mandou a solicitação para a igreja central. Aí fiz entrevista com o mestre Maurício Barba. E aí depois eu passei, aí fui para a igreja central. Mas por que você quis se tornar missionária?
De onde veio esse? Eu acho que eu tenho, acho que eu me lembre assim, que eu havia conversado com o mestre, porque essa é uma pergunta que ele faz pra gente, né? Por que você quer ser missionário? Tinham duas coisas. Eu trabalhava, estudava, fazia inglês, então eu realmente tinha uma vida muito agitada. E de fato eu acho que eu não queria, naquele momento, depois de passar por, né, muitas coisas dentro de casa, né, a perda do meu pai, que não era tão recente, mas fazia aproximadamente uns 4 anos que meu pai tinha falecido, né? Então, todas umas questões de perda familiar. Eu achei que naquele momento eu precisava de um tempo para mim, né? Precisava de um tempo para cuidar do meu espírito, cuidar de mim mesmo, sabe? Assim, dar uma atenção para outra parte minha, que não fosse o estudo e que não fosse o dinheiro, né? Eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem 4 pilares na vida, né? Que é a religião, a família, os amigos e o trabalho. E eu cresci com esses pilares bem fortes dentro de casa, né? Então eu vou a PL desde muito pequena. Meu pai acompanhava às vezes, mas tinha a religião dele, o que também não gerava conflito nenhum dentro de casa. A família, porque a gente sempre foi muito unido, muito, muito próximo um do outro, né? E trabalho, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, né? Então, naquele momento eu achei que era importante fazer isso, né? Cuidar dessa parte do lado espiritual antes que toda a emoção, todo o sentimento que eu tinha se tornasse algo voltado só para a questão de ganhar dinheiro, trabalhar sabe, sair passando por cima das pessoas sem ter muito, né? Porque eu sou dessa geração, né, gente? Eu sou da geração antes, né? Que é dessa que trabalha feito doida, enlouquecida e que acha que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Então, era uma fase de se trabalhar, de viver assim, né? Então, não tinha programa de jovem aprendiz, não tinha nada. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, estudava, fazia faculdade à noite, né? Fazia inglês no sábado, das 8 da manhã até meio-dia. E isso era uma coisa que na sociedade era muito bem vista, né? Então, para não descambar de vez por esse lado, eu acho que na época foi um dos motivos que eu optei. Para ir para a vida missionária. Isso. Entendi. Uhum. E você comentou um ponto aí que eu acho que pelo menos despertou interesse aqui, de eu entender o seu lado, o seu ponto de vista, que foi uma fase que nossa família passou por situações de muitas perdas, né? Sim. Nós temos, eu e Michel, nós temos um tio, você tem um irmão que a gente perdeu muito cedo, né? Que é o Vitor, que era uma outra referência para nós também, né, Michel? E aí eu acho que eu nunca ouvi, né? Pelo menos o seu lado, né? Dessa história. Para mim é até um pouco difícil porque é uma fase que turbulenta, foi bem pesada, né? E eu imagino assim, eu tenho a visão, a referência de tudo que a avó passou, né? Imagino ela, né? Tinha você, a Ellen ainda como filhas para cuidar, né? Mas você vivendo lá dentro dessa situação, né? Com a perda do seu pai, muito nova, jovem, adolescente, né? Perdendo o pai, perdendo o irmão também, muito nova. Os avós também, que foi tudo na mesma época, né? Então, você que vivenciou isso do seu lado, como que foi esse processo todo, assim, né? Então, foi bem complicado, porque meu irmão, ele tinha hemofilia, né? Sim. Ele, então, na época, a hemofilia era... Talvez hoje as pessoas entendam um pouco mais, saibam um pouco mais como é que funciona, mas é o tipo de doença que você não pode, que a criança não pode bater, não pode cortar, não pode nada, porque não tem a coagulação do sangue. Então, um corte, ela vai ficar perdendo sangue ali muito tempo. Uma batida vai gerar um hematoma muito rápido que não vai melhorar nunca. Então, tinha todos esses cuidados com o Vitor em casa, né? E nesse ano, eu lembro que tem umas coisas assim, minha memória não é muito boa, né? Por isso que às vezes eu ouço vocês falando e fico tentando lembrar de coisas que vocês falam. Mas tem coisas na minha cabeça que é muito clara. Eu lembro que eu estava deitada na cama com a mãe dormindo e de madrugada o pai chegou, encostou a mão nela e falou:
O Vitor se foi. Desculpa. E aí, só lembro que a minha mãe levantou e foi orar, né? Então, nesse processo a gente perdeu meu irmão. E no mesmo ano, acho que era uma questão de 2 ou 3 meses, acho que o vô e depois a avó. Eu não lembro direito, não. A Tati e a Ney que vão lembrar melhor que eu disso. Mas foi o vô e a avó junto, que são os pais da minha mãe. Sim. Então, se foi ruim para mim, imagino para minha mãe, né? Uau. Essa sequência. É. E 2 anos depois, meu pai faleceu também. Né? Então, foi um período, assim, muito pequeno, de 2 anos, que foi muita gente embora junto, que a gente gostava muito, né? Os meus avós, eu passei a infância na casa deles, em Bragança, né? Então, férias de julho e final de ano escolar era na casa da avó. Era sempre na casa da avó. Então, esse período realmente foi bastante conturbado. E é o que eu falo, assim, eu tive bases muito fortes na minha vida, né? A PL, a parte religiosa, ela ajudou muito nisso, principalmente a minha mãe. Ajudou ela a criar a gente, porque imagina, minha mãe, ela não trabalhava, né? Ela sempre, né, boa parte da vida, depois que meu irmão nasceu, ela foi dona de casa. Então, não tinha muito conhecimento também de como as coisas funcionavam no mundo. Eu estudava e trabalhava, e então já tinha mais noção, por exemplo, de mexer com dinheiro, das despesas de casa, do que faz, do que não faz, do que é certo, do que vai, do que é melhor para casa, às vezes, ou não. Então, nesse ponto, eu comecei a ajudar um pouco a minha mãe dentro de casa, né? E aí, foi indo. Aí, assim, a gente foi levando até eu entrar na faculdade com uns 18 anos, mais ou menos. Sim. Então, acho que com tudo isso também houve essa emancipação de responsabilidades, né? No foi, caso, bem cedo, né? foi. Por isso começou a trabalhar muito cedo. Sim, comecei a trabalhar. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar bem cedo. Então, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, um pouco depois meu pai faleceu, porque foi nessa época que ele faleceu, né? E aí, então, essas coisas de casa eu meio que já começava a ajudar a mãe. Então, sim. acaba que você cresce mais rápido mesmo com isso, né? Não tem jeito, não amadurece demais. Sim. E aí, chegou esse momento, ingressou na faculdade, tudo, e foi para, num determinado momento, entrou para a vida missionária. Isso. O Michel comentou uma vez, né? Quando você decidiu se tornar mestre, a avó devia ter ficado muito feliz. Agora, pensa no quanto ela deve ter ficado feliz quando a Evelyn foi para a vida missionária. Como que foi isso para ela? Quando você comunicou para ela, como que foi? Eu não lembro direito a reação da mãe, assim, mas eu acho que ela ficou feliz mesmo, né? Porque eu lembro que a gente fez até uma festa na igreja de despedida, alguma coisa assim, mas eu lembro que a mãe ficou muito feliz mesmo e ela falava isso para todo mundo, né? Todo mundo que apresentava, ela chegava, ela falava, minha filha, ela é de ex, minha filha, ela é de ex. Mas foi bem interessante mesmo. Eu acho que foi assim, essa semana encontrei com a Soraya, né? Que legal! Foi junto comigo, encontrei com ela na segunda-feira, e é uma coisa que não é só eu que acho isso, mas elas também, que a nossa turma foi muito boa, né? Então, se a gente pudesse, a gente voltava atrás e fazia tudo de novo, né? Não tem nada ali que a gente não faria novamente, né? Sim. Seria tudo de novo a mesma coisa. Eu lembro que, através desse seu Missasague, como Dias, né? Realmente era ali uma turminha... Sua colega de Missasague, de voluntariado ali, né? Eram personalidades, né? Então tinha cada um assim a sua peculiaridade, era uma mulherada assim, né? Com uma personalidade bem forte. E eu tava me lembrando de um detalhe muito importante, que eu trabalhava ali perto, trabalhava com o Celso na época, né? Meu primeiro emprego, montagem e manutenção de computadores, então às vezes eu dava uma escapadinha e ia lá pra te visitar e tal. E sempre tinha alguém na recepção. E às vezes os funcionários já tinham ido, ficava alguma das meninas. E aí, avisa lá pra Evelyn descer e tal. Então eu ficava conversando muito tempo com a Daniela, com a Keiko, com a Catuxa, que daí foram pessoas que eu fui me conectando, né? E hoje a Catuxa é minha irmã, né? A Catuxa, e foi graças a... Cara, tudo vai se conectando. Às vezes que eu falo, a Evelyn
você deixou, você plantou algumas sementes ali, você foi passando e foi deixando, né? Então, a coisa do inglês, o hábito da leitura, o Lucas lê, adora a revistinha. Por quê? Vou se emocionar. Ai. Porque a gente tava longe, e aí você mandava revistinha da Turma da Mônica e tal, e o Lucas gostava. Então, acho que é importante essas sementinhas que você foi plantando, e além do meu filho ter esse hábito, trouxe pra perto uma irmã que hoje eu tenho, que é a Catuxa, então esse seu Missasague rendeu muito, né? Lá na Central. É verdade, né? Missasague realmente foi uma época maravilhosa, assim. Se eu pudesse, faria tudo de novo. E a Catu, ela tem uma figura na minha vida, mas quem conheceu ela primeiro foi meu marido. O Sérgio conheceu ela, porque eles são mineiros, né? Então o Sérgio conhecia ela desde BH, tudo, fizeram Missasague junto com o pai dela, que era uma figura maravilhosa, seu Marciano, uma pessoa esplêndida. E até hoje eu tenho contato com todas elas. Todas elas a gente se fala, né? Então a Sol estava fora do país, veio para cá, agora ela vai mudar de novo. Então, eu tô aqui em São Paulo. Sabe que a gente pode fazer? Lógico que pode, né? Estamos aqui pertinho, vamos. Então a Kátia, pelo menos uma vez por ano, eu vou daqui até o Rio de Janeiro para ficar com ela um pouquinho. Né? Que legal. Então a gente sempre ainda continuo com essas meninas no meu coração, assim, muito. Eu lembro que a Daniela também fiz muita aula de curso de inglês com a Daniela. A Dani. A Dani a gente estudava junto, a gente ia, depois a Catuxa casou, foi morar na freguesia do Oca, também foi uma coisa na rua da avó. Então, tipo, umas coisas, umas voltas que a vida dá. Catuxa e o George morando na rua da avó, era Ruizanga ali pra cima também. A gente fazia inglês com o George. A gente fazia inglês com o George. O George dava aula de inglês, verdade. A gente fazia na casa E a Daniela vinha lá de longe pra fazer aula de inglês lá. Não, e sabe uma coisa doida que agora também que eu fiz? E eu morei com o George, né? É verdade. Olha que loucura. Que loucura. Vai tudo se embolando. Vai tudo se misturando. As coisas vão se entrelaçando. Gente, que doideira. De um jeito muito louco, né? Uau, interessante, hein? Nossa, quanta coisa, né? Que a gente vai vendo que as coisas vão surgindo. E tudo se conecta mesmo. E tudo se conecta. E eu também tinha essa mesma percepção da Evelyn com relação a essa... Tudo muito precoce, né? Eu lembro que a gente ia pra Bragança, a gente passava as férias lá em Bragança, nas férias escolares, e o vô atravessar, a casa parecia imensa, né? E a gente, se você já teve a oportunidade de ir lá, é muito pequena. É muito pequena. Eu não sei como cabia. O quintal era gigante e o quintal é pequenininho. Como é que cabia tanta criança naquele lugar? Porque eram nós três, eu e meus irmãos, os 4 do Leandro, os irmãos dele, mais os adultos, mais a avó, mais você, mais a Ellen, mais o Vitor, mais todo mundo. Era uma casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, era muita gente no espaço, e aí o vô precisava de ajuda, às vezes precisava lá cuidar dele. Eu lembro que você cuidava do vô. E o vô, tipo, te chamava, né? Evelyn! Aí lá ia a Evelyn cuidar do vô e tal. E aí depois você também, né, tão nova, sumiu a casa, né? Você precisou ajudar sua mãe pra organizar, né, as finanças, as coisas da casa ali e tal. É verdade. Muita responsabilidade, muito cedo. Então você acha que essa sua ida pra vida missionária foi a pausa que você precisava pra cuidar das suas feridas, cuidar de você? Interessante. Eu acho que sim. Acho que era a pausa que precisava. Olha só. E foi bom, realmente, viu? Porque, nossa, não é que não tinha que se preocupar com nada, óbvio que não, né? Porque você tem que cuidar também do seu dinheiro do mesmo jeito, né? Tem atividades de casa do mesmo jeito para fazer, porque, né? Elas têm que ser feitas. Mas era uma outra... Às vezes a preocupação não era minha, né? Tinha outra preocupação que vinha antes. Então, eu fiquei pouco tempo na Igreja Central, né? Acho que eu fiquei uns 6 meses na Igreja Central, mais ou menos, 8 meses. 1 ano. Acho que mais ou menos isso, porque acho que eu fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro. E eu fui transferida para o Rio de Janeiro. É verdade, teve essa parte também. E essa parte, assim, ela foi muito louca, muito louca, muito louca mesmo. E eu fui transferida para o Rio de Janeiro. Então, lá no Rio, a atenção do Missasague era outro. Que daí, realmente, era atenção para a pessoa da igreja, para manter... ver a igreja como é que estava, se o pelista precisava de alguma coisa, se tinha alguma coisa que podia fazer. Então, era outra atenção. Então, não tinha muito que ficar me preocupando comigo em si, né? Comigo era, tipo, acordar, comer, tomar banho e é isso aí. Esse Missasague te expressava mais? Que era tanta gente? Não. Não, isso é bom demais. Não. Tá.
Não estressava, cara. Era muito engraçado. Vamos fazer um parênteses aqui, muito importante. Ela foi pro Rio de Janeiro, mas pra onde você foi no Rio de Janeiro? Eu fui pro Andaraí. Com quem, Evelyn? Tava com o mestre Tanida lá, né? Tá. Cara, assim, na verdade eu fiquei no Andaraí, era um trio perfeito, porque era o mestre Matsuyama, o mestre Laerte e o mestre Tanida. Nossa. O mestre Tanida era dessa... Ele era da Gávea, mas o escritório era no Andaraí, então ele estava quase todos os dias lá. Você sabe quem foi o mestre que me orientou a me organizar, né? Objetivos, as minhas orações e tal, para fazer o intercâmbio para os Estados Unidos? Mestre Tanida. Porque a primeira vez que eu fui falar para ele sobre intercâmbio, ele falou, não. Do jeito que você tá, com esses objetivos aí, melhor você não ir, não. Opa! E aí, muita conversa, muita orientação, até chegar ao ponto que ele falou, agora o senhor está preparado. Isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu acho que ele já sabia tanta coisa que... Não, ele é fora. Tava por vir. E aí, que engraçado, eu não sabia que era o mestre Tanida. Então o mestre Tanida tá aí com a Evelyn, não tinha me ligado. Então, por isso você trouxe isso. Eu falei, putz, é mesmo, olha. E na verdade foi ele que me levou pro Rio, né? Porque eu estava um dia no centro, eu trabalhava, fazia Missasaguê na parte de doutrinários. Então, o que acontece? A Dias do Doutrinários, ela sempre ia para o SEIT para acompanhar as reuniões ou qualquer atividade que tivesse no SEIT com os missionários, né? Então, como eu era a Dias do Doutrinário, então toda vez que tinha alguma coisa no SEIT, eu ia. Só para a audiência, nem todo mundo seja PLista, né? Então, a Dies é a irmã divina, né? Divine Sister. Então, é a pessoa que dedica uns 2 anos, período da vida, para se dedicar ali na parte administrativa da igreja, ou às vezes até na expansão, né? Como foi o seu caso, que foi também ali à frente de uma igreja, auxiliando os missionários, chefes da igreja, né? Isso mesmo. E aí eu tava sentada, né? Tava tendo reunião, tinha acabado de atender os mestres lá ia atender os mestres na reunião, tava sentada esperando. Então, às vezes, como eram reuniões importantes, eu não ficava na sala, eu saía, né? Porque não era ali, não ficava ali em cima. Aí eu tava sentada lá esperando, ele passou do meu lado, subiu a escada, voltou, olhou minha cara. Você não quer ir pro Rio de Janeiro? Oi? Quero. Então tá bom. E aí ele subiu e foi pra reunião. E aí depois de um tempo saiu a transferência. Aí eu fui pro Rio fazer Missasaguê lá com eles. E fiquei lá até casar. Nossa, eu também, com o meu pedido de casamento, quem fez foi o mestre Tanida pro Japão. Quando eu casei na PL, né? No SEIT. O mestre Tanida e todas. Eu que achava curiosinho que ele era, né? Aquela aparência idosinha, assim, aí tinha as escadas pra residência, ele subia pulando saltos. Como é que fala? Tu não tem noção. Ele era... Porque, olha ele era muito ágil, pegava a mesa, assim. Michel, olha que coisa maluca, né? Que coisa doida. Eu também nunca tinha parado pra analisar isso, mas, foi uma base, eu acredito que foi uma base muito importante pra tudo, até hoje na sua vida, o que você vivenciou e aprendeu lá junto com os mestres, inclusive o mestre Tanida, certo? A minha base também de formação missionária, a minha referência, que até hoje é o meu principal mentor da vida, é o mestre Tanida, né? Hoje, obviamente, o mestre Tanida não está mais entre nós, tudo assim, então tem o meu outro mestre mentor que me ajuda, mestre Adolar, né? Boa. Que segue o mesmo direcionamento, tudo assim, mas foi o mestre Tanida. E aí eu fiz estágio com ele, né, durante 1 ano e pouco, e era assim, coisas incríveis eu vi acontecer, ele me mostrou os caminhos de basicamente tudo que eu aprendi, assim, sabe? E também foi uma base importante para sua vida, né? Do ponto de virada, né, da sua vida. No momento de decisão muito forte de virada, era com o mestre Tanida, que ela tava sendo meu mentor ali. Caraca, que interessante, né? Olha. Não, se eu te parar, a minha vida e a PL, ela é toda embolada desde desde namoro, casamento, compra da primeira casa, né? Tudo a gente faz baseado... Tudo, amigos. Então, quem me recebeu nos Estados Unidos? Catuxa.
né? Que foi através de você que eu conheci ela depois, né? Eu tinha visto a Catuxa assim no site, na recepção lá, mas assim, estreitou o relacionamento ali. Porque quantas vezes eu cheguei lá na recepção pra te esperar e tava lá sua Marciano também. E aí não precisava nem que o pai da Catuxa mandava brasa na conversa, né? Ele era bom, né? Então, aí as relações foram se estreitando. O George morou com o Du, verdade. Quantas vezes eu ia lá, o George estava lá construindo, né, guarda-roupa, fazendo coisas lá. Sim, a vida realmente, então, como tudo se encaixa. Por isso que eu sempre falo, aqui todo capítulo eu falo do ambiente, que foi o ambiente que eu cresci, era um ambiente próspero, né? Que tinha as pessoas ali que me conectaram e me levaram para onde a minha imaginação permitiu, né? Onde a minha limitação também permitiu. Falei, eu quero fazer isso, tal, tal. Acho que hoje, se eu pudesse, eu teria sonhado mais alto, mais cedo. Porque tava tudo ali, né? Todas as pessoas, tudo à disposição, tal. Quanto mais jovem, mais cedo você tá nesse tipo de ambiente onde nós crescemos, é muito bom. Isso é. Porque minha esposa eu conheci na pele. Então, assim, tá tudo conectado, é muito interessante. E aí, depois da vida missionária, daí saiu da vida missionária pra... Sair pra casar, né? Eita! E eu lembro Começa a vida mesmo. Aí, ó, pego até aqui, ó, você pode ir a pipoca. Acabou, vamos ver. E aí? A gente fala, né? A gente tá falando de toda uma vida de nossa relação como sobrinho, sua vida na missionária, tal, muitas lembranças, tal. Mas a vida quando casa é uma vida de gente grande, né? É uma vida de gente grande. E assim, e por mais que às vezes você tenha alguns pontos de afinidade com a pessoa, sim. Ainda são duas pessoas diferentes, distintas, com certeza, né? Então não tem jeito, né? A sorte que vocês são do mesmo país. A gente consegue falar mesmo ali. Exatamente. E eu lembro que, assim, ainda como missionária, quando eu conheci o meu marido, o Sérgio, a mestre saiu e foi para o Japão para uma atividade, né? E ela falou: alguém tem alguma solicitação para fazer? Eu falei: tenho, mestre, vamos conversar. Aí pedi, né? Falei pra ela, mas você pode, por favor, né? Tô namorando com essa pessoa, assim, assim, assim. Então, será que se for pro nosso bem, né? Pro nosso futuro, né? Pra gente poder pra gente poder casar, né? Aí ela, tá bom. Aí ela fez a solicitação, foi pro Japão, fez as atividades dela lá, orou bastante lá no Rimorogi, orou bastante, voltou. E, enfim, casamos, né? Aí a gente casou em junho. E então eu fiquei 2 anos e meio no Missassagui, né? Aí depois disso nós casamos. Logo depois eu fiquei grávida do Vinícius. Então no ano seguinte o Vini nasceu. Assim, já tava começando, já começou, né? Com o pé na porta. Então, já que vai começar. Casou, teve filho. Exatamente. Levou todo mundo lá pra Minas Gerais, lembro que saiu uma van. Lotada da gente aqui de São Paulo, com amigos, tudo pra ir lá acompanhar a cerimônia de casamento de vocês. O Sérgio era encarregado da juventude também, né? O Sérgio era o bambambam na época. Eu fui com a van que saiu do internato, que eu não morava mais, eu já morava na clínica. Não, você imagina um sorriso da avó. Da Diez, casando com o encarregado da juventude do Brasil. Meu Deus do céu. É verdade. E a gente foi casar lá porque ele tinha a vozinha dele na época, devia ter uns 100 anos mais ou menos, já quase. Ela era bem idosa. Olha. E não tava a família dele é muito maior do que a minha. Então era melhor levar a gente do que a dele vir pra cá. E aí a avó foi pro casamento também, viu o neto dela casar, então... Que legal. Foi muito bonitinho. E aí no ano seguinte, então, né? Já que é pra começar, começamos bem, o Vinícius nasceu. E aí comeu. Aí veio a vida, assim, né? Mas aí entra um ponto interessante, porque você estava fazendo faculdade antes de entrar na vida missionária. Você concluiu ou não? Não. Então, eu parei a faculdade, né? E aí, como que foi esse... Eita, um perreio aí. Porque o que aconteceu? Eu parei, daí eu terminei o primeiro ano de faculdade, fui para o Missassagui. A intenção era, caso volto a estudar. Né? Essa não estava na minha cabeça, mas não estava nos planos de Deus ali, não. Porque ele falou, não, você não vai voltar a estudar agora, não. Você vai ter um bebê agora. Né? Aí eu voltei, depois que eu casei, eu logo consegui trabalho também. Ah, que bom. Consegui um trabalho logo e era bem na rua de baixo de casa, que eu morava na Liberdade. Então, na rua de baixo lá, onde eu morava, tinha uma clínica e eu trabalhei lá uns 2 anos. Mais ou menos uns 2 anos eu trabalhei naquela clínica lá. Uns 2 anos e meio, eu acho. E aí, enfim, aí tive o Vinícius nasceu, a gente já estava morando na freguesia e
eu não estava estudando, né? Assim, não deu para voltar a estudar esse tempo, até porque o Vini era pequeno. Aí, o que acontece? Vocês estão sempre comentando sobre conexão, e conexão realmente faz as coisas, né? As pessoas, na verdade, assim, a gente se move, o mundo se move por conta das pessoas, né? Sim. E aí, uma amiga falou, a Ellen falou, Evelyn, tem uma vaga no back-office da empresa onde eu trabalho. Você não quer tentar? Eu trabalhava 8 horas na clínica, né? E essa vaga era para trabalhar 6 horas. Então, o que eu pensei? Trabalho 6 horas, dá para estudar. Foi isso que minha cabeça funcionou. Falei, vou tentar, né? Vou ganhar a mesma coisa? Óbvio que não, né? Claro que não. E aí eu fiz a entrevista nessa vaga e passei. Só que eles tinham feito o teste e me aprovado para uma vaga de atendente de telemarketing, né? Aí eu liguei para a Ellen e falei, Ellen, mas acho que tem alguma coisa errada. Ela falou, não é para isso não, pode achar que eu vou resolver. Aí, ela é bem ágilzinha, bem ágil com as coisas, né? E aí realmente ela resolveu. Aí eu fui trabalhar num back-office mesmo da empresa, então eu trabalhava só de segunda a sexta, 6 horas, 7.2 que eles chamavam, 7.12, se eu não me engano. Então não trabalhava de final de semana. E aí, essa empresa, ela fez uma parceria com uma fundação lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e abriu uma faculdade aqui em São Paulo, uma faculdade de tecnologia. E aí, por conta disso, eu terminei a faculdade. Caraca! Aí eu fiz gestão financeira, fiquei trabalhando nessa empresa, aí fiz faculdade de gestão financeira, que era perto da Marechal Deodoro. Na verdade, a empresa ficava na Rua da Folha de São Paulo e a faculdade era bem próximo ali até da... Hoje, se eu não me engano, acho que é Porto Seguro que assumiu ali, não tenho certeza. Então, aí, por conta disso, eu terminei a faculdade. Aí, mas o Vini era pequenininho. E aí, perreio, né? Porque aí o Vinícius era pequeno, e aí eu também já não trabalhava 7.12 mais, porque nessa confusão toda, eu passei por uma vaga de supervisora. Então, aí o horário já era mais estendido. Sim. Então, eu estudava de manhã, entrava às 7 na faculdade, a gente acordava cedo, o Sérgio deixava o Vinícius na escolinha, eu vinha e me deixava perto do trabalho, aí me deixava perto da faculdade, eu ia para a faculdade, saía da faculdade meio-dia, corria para o trabalho, que era na Paulista. Aí saía 10 horas, vinha para casa. 10 horas da noite? Da noite. E aí, nesse meio tempo, o Vini saía da escola 7 horas, a perua pegava e deixava ele na minha mãe, o Sérgio pegava ele e ia para casa. Então, uau! Entende que o negócio foi bem, bem puxado esse período. Porque estavam você e o Sérgio, seu marido, né? O Sérgio, nesse momento de correr atrás para crescer profissionalmente. E aí com o filho, então foi corrida, hein? Foi corrida. De onde saía tanta força? De onde saía tanta... Se me perguntar hoje, eu não sei. Eu acho que só na base da oração mesmo. Porque, nossa, era muita correria. E era mesmo. Então, e aí, no outro dia, chegava em casa, ia cuidar dele, brincar com ele, fazer as coisas para ele. Para no outro dia de manhã, acordar e começar tudo de novo. Né? Uau. Então, era bem corrido. Isso foi um ano e meio, mais ou menos. Sim. Que durou isso, né? Sim. Aí, ok. Então... E acho que em função de todo esse esforço, no final das contas, aí, mais uma vez, a questão de conexão, né? Sim. Uma gerente que trabalhava comigo na empresa. O que acontece? Na verdade, eu já tinha tomado a decisão de sair da empresa quando eu terminasse os estudos, né? Então, eu entreguei meu TCC, fiz minha apresentação, combinei com a minha gerente. Falei, olha, acabou, eu vou sair da empresa. Ela falou, fica até o final do ano, que aí eu te faço desligue. Falei, tá bom, então fico, né? Só que chegou no final do ano, ela não fez o meu desligue. Aí eu falei, você não vai fazer? Então tô indo embora, porque era isso que eu tinha acertado. Quantos anos de empresa nesse momento aí? Lá eu tinha, acho que 3 anos. Fiquei 3 anos lá. E aí, nesse meio tempo, tinha uma outra gerente na empresa que ela falou, tem uma vaga lá numa outra empresa aqui que trabalha era uma das empresas do grupo, né? E eles estão precisando de gente lá. Você não quer me dar seu currículo? Eu dei. E aí, caracas d'água. Dia 8 de janeiro,
daquele ano, do ano seguinte, eu comecei a trabalhar. Então, tipo, eu pedi demissão, sei lá, acho que foi lá pro dia 15 de dezembro, mais ou menos. E dia 8 de janeiro eu já estava em outra empresa trabalhando. Só ficou de férias. Foi tipo isso, só fiquei de férias mesmo. E depois de lá pra cá, até agosto do ano passado, na verdade, eu nunca parei de trabalhar. Para lá. De quando? De que ano? Calma aí. Eu comecei a trabalhar, ó. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade. Parei de trabalhar, fiquei na Missasaguê, saí do Missasaguê, comecei a trabalhar na clínica, saí da clínica, fui para uma outra empresa e eu nunca parei de trabalhar. Uau. E, na verdade, e se eu te falar que eu procurei trabalho de entregar currículo, eu fiz isso quando eu tinha 15 anos. Nossa. Eu nunca fui procurar trabalho, assim, né? Então, literalmente, o trabalho sempre apareceu. Mas você acredita isso ao fato disso, da sua entrega no trabalho e as conexões que você fez lá dentro? Exatamente. Porque esse, por exemplo, de eu sair, de eu pedir demissão dessa empresa e começar na outra, eu não sabia que a moça tinha já levado meu currículo para o gerente, conversado, falado e tratado tudo. Eu só recebi a ligação e falando, vem aqui para a gente conversar e você está contratado. Então, tipo, eu não fiz teste, eu não fiz entrevista direito, nada disso, entendeu? E aí, toda vez que eu tinha que mudar de uma empresa para outra, era isso, alguém né, abria o caminho ali para isso. Esses 2 anos e meio ali de Missasaguê, de Dias ali, Deus cuidou de tudo ali, né? Exatamente. Muito chiquirique e você foi sempre preparando as coisas para você. Exatamente. E aí, então, foram 30 anos que eu trabalhei direto. Caraca. Não foram 30 anos que, tipo, puta, não, parei. E aí culminou nesse momento que você decidiu fazer essa transição. Falou, não, agora... mas peraí, não, tem coisa aí antes, não, o quê? pera lá. Não é só isso, não é possível. Nesse processo, é óbvio que a Evelyn, de forma muito humilde, coloca isso assim, né? Mas eu sei que você teve evolução dentro de grandes empresas, uma das maiores multinacionais no mercado de telecomunicações. Você estava lá até alguns meses atrás, né? E dentro dessa grande multinacional, você evoluiu e teve uma outra formação aí que você fez. Então, você tem 2 formações hoje, né? Tenho, então. Aí foi. Porque a gente está falando que, assim, eu fiz a faculdade de gestão financeira. Sim. Aí eu fiz uma especialização em finanças e controladoria. E aí depois passei um tempo sem estudar. Aí quando eu estava numa das empresas do grupo, lá, acho que na segunda, eu estava trabalhando na contabilidade financeira. E aí eu lembro que eu tinha uma gerente que ela era muito rigorosa. Ela muito rigorosa mesmo, né? E não era pessoal. Eu juro, assim, não era pessoal. E aí teve um dia que ela virou para mim e falou assim, com toda a cara linda do mundo, você é muito boa, mas você não é boa para trabalhar aqui, para fazer isso. Uau. Se você for pro mercado lá fora, você não vai conseguir a mesma vaga que você tem aqui. Nossa! Pois eu saí de lá assim, derrotada, mal, muito chateada com ela. Mas ela falou isso com toda a tranquilidade do mundo. E, obviamente, né? Aí vem a parte, né? A gente recebeu orientação. Eu lembro que, na época, até o Sérgio conversou com o mestre. A gente conversou em casa. E até entender que aquilo não era uma crítica ruim, levou uma semaninha, né? Pra me ficar de bico com ela. Depois, na hora que fui dizendo, puta, ela não tá tão errada assim. Né? Ela não tá tão errada, ela tá acertando o que ela tá falando. Aí, ok. Aí, eu fui fazer um curso de mercado de capitais, que é um curso muito caro para você fazer assim, sabe? Não é um curso barato. Então, eu tirei férias, peguei férias, pedi adiantamento, 13º, e fui fazer esse curso. Eram 20 dias de curso seguidos. E aí, eu fui fazer essa especialização. E aí, nesse meio tempo, quando eu voltei, ela me promoveu, meu salário quase que dobrou. Então... Tá vendo? Umidade de ouvido. Mas demorou uma semana pra você digerir e falar, cara. Demorou. Muita orientação, muita... Demorou uma semaninha ali pra assimilar, passar o ódiozinho um pouquinho dela. Entender mas que ainda bem que você
digeriu e levou pro lado positivo, né? Você falou, então ela vai ver, mas vou estudar. É um ponto interessante, né? Uhum. De característica, acho que talvez da formação emocional e espiritual que a gente teve por conta da nossa religião, da PL e tudo assim, essa tendência de, digamos assim, pera lá. Eu lembro assim, eu ouvi uma frase uma vez, que bateu, doeu, pega que é seu. Né? E aí, assim, digamos assim, você ouviu, você viu, você sentiu, é pra você e é pra sua evolução, né? Óbvio que não é simples de aceitar, de lidar com isso, Não. né? Mas, e a gente é ser humano. Se permitir também viver um pouquinho essa dor, essa reclamaçãozinha, é importante. Mas eu acho que o fato a gente tem lá no fundo isso. Mas pera lá, isso aí não aconteceu por acaso, né? Porque a gente não... É muito mais simples, é muito senso comum se vitimizar, né? Falar assim, filha da mãe, como ela teve coragem de falar isso na minha cara, tal. E aí fica nisso, né? Não evolui. Aí você falou, peraí, isso aconteceu comigo, deixa eu buscar ajuda. Você foi buscar entender, receber orientação, conversou, né, com o seu mestre, seu mentor, para poder direcionar isso para um lado bom, né? Porque senão você poderia só ficar no lado negativo, sofrendo, e você não ia ter esse resultado que você se dedicou, né? Você teve que ir lá estudar, pagar. Exatamente. E essa mesma pessoa que te falou isso ainda foi e te promoveu. Pois é. E assim, ela realmente não estava errada, né? Vendo friamente, ela realmente não estava errada. E aí, bom, enfim, aí depois disso aí, né, a empresa reduziu de tamanho, eu fui transferida para uma outra empresa que era da parte de internet. E aí fiquei lá 1 ano e meio. E aí quando eu fui para essa outra, que era a dona da bagunça toda lá maior, também foi por um convite. A pessoa já tinha me convidado uma vez, não tinha dado certo. Ela tinha me convidado a segunda vez, eu falei que eu não ia. E na terceira vez ele falou, você não quer vir? Eu falei, melhor já não falar que não, né? Então vamos. Então fui. E isso é muito difícil de acontecer. Ninguém entra numa multinacional sendo convidado. Ninguém entra numa multinacional convidado. Não! Verdade. 3 vezes. Não, ninguém entra numa multinacional sendo convidado. Nossa. E aí eu fui trabalhar lá e fiquei 5 anos lá. Uau. E aí sim chegou esse ponto de você optou por essa transição de carreira. Você criou a Dona Maria Cozinha Artesanal. Aí eu optei pela transição de carreira. Para nossa sorte, porque é uma delícia. Aí eu optei pela transição de carreira. Porque, na verdade, a gastronomia era a primeira opção de faculdade que eu queria fazer, né? Olha. Só que não tinha faculdade em São Paulo quando eu me formei. Então, a faculdade era do Senac, era no interior de São Paulo, onde o Meguro se formou. Campos do Jordão, que eles têm uma unidade. E era isso que tinha na época, né? Então, aí, com a vida mais tranquila, meu filho cresceu, já está terminando a faculdade, está trabalhando, as coisas já estão mais tranquilas. Eu falei, eu vou me permitir realizar um sonho agora que eu tenho, né? Que é de trabalhar com gastronomia. Um pouquinho antes disso, assim, eu tenho uma outra formação que eu sou contadora. Isso. Eu fiz uma faculdade de ciências contábeis, e aí são 4 anos, né, de formação. Então, assim, tenho uma faculdade como contadora. E aí, fiz a transição de carreira, o Eduardo me ajudou nessa transição de carreira, na mentoria dela aí. E aí, o ano passado, eu saí da Telefônica e comecei a trabalhar. Uau! Tá feliz? Sim, hein? Tô. Porque a gente fica muito feliz. Muito bom. Não, vamos deixar o link aqui do Instagram, do contato. É @ Dona Maria? É @donamaria.cozinhaartesanal. Porque é realmente sensacional, né? Não, fazer jantar em casa é muito bom. Eu já fui no jantar de comida japonesa, já teve os de italiano, aquela lasanha, aquela massa que você faz, porque é tudo artesanal mesmo, né? O pão, os antepastos. Cara, é maravilhoso. E você chama os seus amigos em casa e monta aquele jantarzinho. É maravilhoso. Outro nível. Outro nível. Diria o Mestre Marino, outro nível. E aí, esse processo pra gente encerrar, Evelyn, eu acho que muita gente vive situação assim, né? Às vezes, eu trabalhei com isso porque eu aprendi a
amar o que eu faço e não só fazer o que eu amo, né? Uhum. Então, assim, mas quando chega um certo determinado momento da vida, muitas pessoas desejam fazer isso que você fez, sabe? Porque é um desafio, né? Porque você é uma especialista naquilo que você atuava, você tem um know-how imenso dentro daquilo, e de repente você, tá até o livro ali, né? Desapegar disso, né? Para viver um sonho, mas de forma, obviamente, estruturada que você fez, é um desafio, né? Esse processo, né? Deixa um pouco da sua mensagem do que você hoje, viveu isso, né? O que você considera importante para quem deseja fazer uma transição de carreira, né? Da sua experiência. Primeiro se organize. Primeiro se organize. Procure um especialista para te ajudar, uma pessoa que pode te dar uma mentoria, te dar uma direção ali para que você faça isso de forma ordenada, né? Para não sair do seu trabalho e começar um outro. Porque, por exemplo, ainda tenho, e no começo eu tive muito mais dificuldade ainda, porque por 30 anos eu trabalhei sob demanda. Então, eu tinha um escopo de trabalho, e em cima disso eu desenvolvi o meu trabalho. Sim. Agora, não. Eu não tenho um escopo de trabalho que alguém me demanda. Eu tenho que gerar esse escopo de trabalho e fazer com que as coisas aconteçam. Sim. Né? Eu entendo de marketing? Óbvio que não. Né? Sim. Sei mexer com a internet? Né? Do ponto de vista de fazer vídeos, essas coisas? Não sei. Tem que aprender. Né? Você tem que estudar, tem que caçar alguém que saiba, alguém que te ensine a fazer isso. Né? A parte boa, que para mim, pelo menos no meu caso, eu era da área de finanças. Sim. Então, por exemplo, cálculo de CMV, preço, o custo ou o quanto eu cobro pelo meu serviço, isso é uma parte que eu já sabia fazer. Que bacana. Então, sofro menos do que talvez outras pessoas que comecem agora, né? Então, precisa entender todas as etapas do seu negócio, né? Então, o que você vai fazer, você sabe realmente o que você vai fazer ou você só gosta daquilo? Né? Interessante. Procurar um especialista para te ajudar nessa transição de carreira, para você também descobrir isso e ter certeza dos caminhos que você vai seguir ali. Entendi. Que orgulho dela. Eu não falo mais não. Essa é a minha tia Evelyn. Eu falo tia Evelyn aqui, mas a gente não chama ela de tia no dia a dia, né? A gente chama ela de Evelyn mesmo. E brigadão, hein, por ter vindo e ter compartilhado essa história aí. Sim, que história, hein? Bacana, muito incrível, muito top. Maravilha. Obrigada. E hoje nós temos, então, a Dona Maria Cozinha Artesanal. E eu percebo que cada vez mais está ampliando as possibilidades, né? De entrega que você faz para o seu cliente, né? Sim, sim. É o que eu falo, eu trabalho com uma cozinha personalizada, né? Então não posso ficar numa única coisa, né? Então, eu não sou confeiteira. Sim. Então, fazer a torta Barose, eu fazer os amanteigados, para mim é um desafio muito grande, né? Não sou da área de doces, confeitaria. Ele tem um loguinho, né? Ele tem até o logo aqui desenho. Um ponto que eu acho sempre muito importante, você falou sobre marketing e tudo assim, mas um ponto que você considera um diferencial da sua entrega aqui para o seu cliente, assim, né? Eu acho que a personalização do serviço. Eu acho. Porque você quer comer uma comida japonesa, você pode ir pro rodízio, você pode ir na Liberdade, você pode, né? Tem um monte de lugar por aí. Mas quando você me pede um serviço, eu posso te entregar um pouco mais do que você vai comer no rodízio, por exemplo. Né? Então, existem... Durante a vida missionária como diez, eu passava muito tempo, às vezes, no Seite, né? Em Arujá. E lá é uma colônia japonesa. Logo, o pessoal lida com japoneses e com a cozinha japonesa. Sim, sim. Então, eu aprendi muita coisa ali com as japonesas. Sim. Aprendi a cozinhar muita coisa com as japonesas. Aprendi vendo muita coisa na TV, na NHK. Sim. E assim, mas como é que você entendia o que eles estavam falando? Não entendia, mas um ovo é um ovo aqui e um ovo lá. Não muda, né? Muito bom. Só o nome. Só muda o nome. Então, eu aprendi muita coisa de base da culinária mesmo, né? E o japonês preza muito pela qualidade e excelência, né? Pela qualidade e excelência. É muito diferente. Não, falo sério. A sua comida japonesa eu falei muito pra Laura. Até que você fez, depois ela foi também.
é muito diferente do que a gente encontra em restaurante. O corte, o sabor, a temperatura e a variedade de pratos também. Você faz uns pratos que a gente não encontra. E é muito bom, muito bom. Pois é. Dá pra perceber esse... que tem raiz aí, que tem... É muito bom. Eu gosto de trazer essa comida mais tradicional para o paladar nosso um pouquinho. Eu sei que o mundo cria, a gente melhora, mas às vezes é bom ir no tradicional. Sim. E a lasanha é maravilhosa. As pastas são muito boas, aqueles antepassos, nossa, Muito bom, né? vale a pena. Dona Maria Cozinha Artesanal. É isso aí, maravilha. Estamos... Já deu. Nosso tempo passa rápido, hein? O Rodrigo tá ali, ó. Já né? fez só, acabou. Ele manda na gente. Rodrigão é nosso parceiro aqui. Beleza, maravilha. Então vamos às nossas considerações finais. Michel, por favor. Eu só tenho a agradecer. Eu tô muito feliz de ter ouvido a sua história, porque, como o Du falou, teve algumas coisas que a gente não tinha ouvido o seu lado ainda, né? Como que foi, certos desafios, aquele momento tão turbulento da família. Obrigado por ter compartilhado. Obrigada. Obrigado por ter vindo e é só orgulho. Só desejo sucesso aí pra você com a Dona Maria Cozinha Artesanal agora. É isso aí. Vi! Muito obrigado, né, pra gente. É uma honra tê-la aqui como uma das nossas primeiras convidadas também, né, Michel? E como referência, parte da nossa base, né? Irmã das nossas mães. Será que elas vêm? Um dia aqui podia vir as 3 aqui. Já pensou? Eu acho. 4, aliás, até a Eu acho que podia vir. Fazer uma mesa redonda aqui. Arrumar tudo, vamos conversar tudo aqui. Mas tu acha que vai dar certo as 4 juntas? Olha. Do Rio dá certo. Sei, viu? Ia ser interessante. Tinha que fazer um teste. Fogo no parquinho. Brincadeira, minha mãe vai ver isso, mãe. Eu tô brincando aqui, meu. Tô brincando. Mas Pra dar só uma dinâmica aqui. É irmão, né? Eu e meus 4 irmãos, meus 3 irmãos aqui, como vai dar? Um tava ligando aqui até agora. Brincadeira, né? Deus. Mas muito obrigado, uma honra, uma satisfação. E, bom, e agora eu quero saborear aqui o meu torta Barose. Barose. Nunca comi isso na vida. Vamos às suas considerações finais aí, Vi? Deixa sua mensagem aí pra todos nós. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz com vocês, né? Eu particularmente, bom, vocês perceberam que eu sou uma entusiasta de tudo, né? A criança gosta de ler? Toma livro. A criança gosta de toma brinquedo, né? Eu sou assim. Então, fiquei muito feliz, né, de ver vocês fazendo esse podcast. Tô torcendo muito. Compartilhando com um monte de gente. Falei, gente, olha, é meu sobrinho, são meus sobrinhos. Olhem, faz favor. Então, muito obrigada pelo convite, adorei. Foi maravilhoso essa conversa com vocês, até para relembrar algumas coisas que eu mesmo já tinha esquecido já. Que bacana, hein? Muito bom. E sempre lembra, né? Rapaz, eu tava comentando com o mestre Adolar ontem, que eu falei, mestre, no que a gente lançou essa semana, o vídeo que a gente lançou, o segundo vídeo, né, que conta a minha história, falei, nossa, resgatar coisas antigas assim, dá uma sensação de, puxa... olha a minha origem. Pois é. E amplia, né? Acho que dá uma vontade de agradecer, né? De ser grato profundamente. Puxa, ouvindo tudo que você passou, né? Eu não tinha caído a ficha de que você era tão nova e passou por tudo isso, assim, sabe? Então, olha de frente com quem que a gente tá, né? Uma pessoa que realmente muito nova teve que assumir muitas responsabilidades e realmente conduzir o que era a referência, a base para todos os outros da família, né? Então... Porque foi feito cascata, Du. Ela foi referência pra gente. O Leandro falou que nós somos referência pra ele, mas então... é o efeito cascata. Então, imagina o poder disso. Muito obrigado, Vi. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada. Mais um podcast realizado aqui. Gratidão do fundo do coração. Compartilhem, curtam, ativem o sininho, né, Rodrigo? Ativa o sininho. E vamos lá. Em breve, mais e mais convidados aí. Até a próxima terça-feira, às 17 horas. É isso aí. Tchau, Valeu, tchau. Ei, queimos canequinha!